Tem duas coisas que a maioria faz, que é o jeito errado de você seguir uma rotina. E são duas coisas. A primeira é, ou você estabelece uma rotina fora da sua realidade. O que é isso, Simon? Uma rotina fora da realidade? É muito comum, no caso do IELTS, né? Você vai estudar para o IELTS, você já sabe que você vai ser testado quanto ao listening, reading, writing e o speaking, né? São as 4 habilidades da língua que você vai ser testado. Aí o que você faz? Você faz uma rotina que vai contemplar todas as atividades de listening, todas as atividades de reading, de writing, de speaking. Você quer fazer aquilo tudo todo dia. É uma rotina fora da sua realidade. O que acontece? Você tenta seguir todos aqueles aspectos da sua rotina, todas as atividades, tudo, absolutamente tudo, mas é fora da sua realidade. Muito poucas pessoas têm tempo e disponibilidade para cumprir todos os aspectos de uma rotina complexa. Olha isso. Às vezes você está querendo abranger a rotina complexa e eu entendo que você faça isso, porque a nossa vontade é querer fazer tudo que tem para ser feito. Mas talvez na sua realidade não seja o melhor para você. Sabe por quê? Uma coisa eu já te digo. Você não precisa saber tudo de inglês para passar no teste do IELTS. Você só precisa saber as coisas certas. E no seu caso, as coisas certas que você precisa saber são diferentes da de fulano. Então, cada pessoa vai ter uma rotina específica. Esse é um dos maiores erros que eu vejo a pessoa fazendo na hora de tentar seguir uma rotina. Monta uma rotina fora da sua realidade, tá? Outra coisa que acontece muito errado é a pessoa até fazer uma lista do que ela precisa realizar, uma lista das atividades dela, até cria a rotina, só que ela não tem um mecanismo de controle dessa rotina. Esse é o segundo erro que eu vejo as pessoas fazendo. Você tem uma rotina, essa rotina tá certa, tá alinhada com a sua realidade de estudos, a sua realidade de tempo, as suas demandas que você tem aí no seu dia. A rotina tá alinhada, só que você não tem um mecanismo de controle. E por não ter um mecanismo de controle, você não consegue simplesmente cumprir a sua rotina. Tem a rotina que tá beleza para você, só que você não consegue cumprir. E por que você não consegue cumprir? Porque você não tem um mecanismo de controle. E isso eu vou te ensinar a fazer hoje aqui. Vou te dizer agora qual é o jeito certo de você seguir uma rotina. Te recomendo até anotar aí, se você tiver com papel e caneta. São 2 pontos que você tem que observar aqui, ó. Primeiro ponto, para você poder seguir a sua rotina. Obviamente, o primeiro ponto é você criar a sua rotina, né? Para isso, eu já te falei que tem as outras aulas lá, que eu te ensino a criar uma rotina básica, se você estiver começando agora, ou criar uma rotina intermediária, se você já tiver um pouco mais com tempo estudado, né? Mas primeiro ponto é você criar uma rotina dentro da sua realidade, uma rotina que contemple as atividades de base e as atividades de produção. O que é isso, Simon? Atividades de base, atividades de produção? Presta atenção. Atividades de base são as atividades dedicadas ao seu listening e ao seu reading. O que é cada uma? Listening é a sua capacidade de entender o que está sendo falado. E reading é a sua capacidade de entender o que você está lendo. Isso é a base da sua preparação. Sem isso, você não vai conseguir evoluir as outras atividades, que são as atividades de produção. O que é atividade de produção? É você falar, produzir conteúdo, ou você escrever, produzir conteúdo na forma escrita. Então, a rotina que corresponde à sua realidade, uma rotina correta, é uma rotina que contempla atividades de base e uma rotina que contempla atividades de produção, tá? Isso aí eu explico lá nas outras aulas mais a fundo para você, mas você tem que saber que a sua rotina, para ser ideal para você, ela tem atividade de base e ela tem atividade de produção. O segundo ponto é você ter um mecanismo de controle. Esse mecanismo de controle, até esqueci o nome de quem foi que falou aqui, se chama agenda. Esse mecanismo de controle se chama agenda. Quando você coloca suas atividades numa agenda, com horário para começar e horário para terminar, você sabe exatamente o que, quando e por quanto tempo você tem que fazer aquilo. Final do ano, eu participei de um treinamento do Wendel Carvalho e ele falou uma coisa muito interessante. Era um treinamento sobre produtividade, né? E ele falou uma coisa muito interessante sobre a agenda. Ele falou assim, a agenda é o seu juiz. Ela te diz exatamente que você está errado quando você não está fazendo o que você deveria fazer. Olha só essa frase, né? Que massa, que forte essa frase. Quando você tem uma agenda com horário para começar, horário para terminar e quanto tempo ali, né, de duração, se você não está fazendo aquilo ali, a agenda ela já é o seu juiz. Ela já te fala aqui, ó, amigão, tá errado, você tinha que estar fazendo isso aqui nesse momento agora. E olha o que você está fazendo aí. Rolando Instagram, vendo Instagram de diversão, vendo Instagram de piada. Ela é o seu juiz. E ela é o seu juiz que você definiu os parâmetros com os quais você queria ser julgado. Porque você falou na sua rotina o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então, o jeito certo de seguir uma rotina é criar uma rotina que adeque à sua realidade e ter um mecanismo de controle, que é a agenda. E o bom é que quando você tem uma agenda digital, né, uma agenda, por exemplo, tipo o Google Agenda, fica
top demais. Fica muito fácil, sabe por quê? Você simplesmente não tem desculpa para dar. Quando você tem uma agenda física, a possibilidade de você dar desculpa para não fazer o que tem que ser feito é, astronômica. É muito maior. Sabe por quê? Muito provavelmente você não tá com a sua agenda física 100% do tempo. Ou tá? Muito provavelmente você não carrega a sua agenda física com você o tempo todo. Ou carrega. A probabilidade de você sair do que você tem que fazer é muito grande. A probabilidade de você ter que fazer uma outra coisa em cima do horário que você já tinha determinado é muito grande e aí vai dar merda, você não vai conseguir cumprir com o que você tinha que cumprir. Por isso que a agenda digital, ela é uma ferramenta muito poderosa. Sabe por quê? A agenda digital tá aqui, no seu celular. Onde é que você tá, seu celular tá. Isso eu tenho certeza. E com a agenda na palma da sua mão, literalmente, e com ela pitando na sua cara, eu quero ver você falar, esqueci. Ou, minha agenda tá lá, não sei o que é que eu tenho que fazer.